Olá, boa tarde. Uma boa tarde para você. Juventude, velocidade e mortes. O fim de semana foi marcado por acidentes graves no Espírito Santo. Em Guarapari, uma estudante de 18 anos morreu numa batida. O namorado dela dirigia o carro. Ele bateu o veículo durante um racha na cidade. Ainda no município, outros 2 jovens morreram. Estavam em carros importados e bateram numa avenida. Vários feridos pedindo socorro. As vítimas estavam em um ônibus lotado. O coletivo bateu no muro de uma casa em Vitória. Olha quem está de volta e fazendo pose para foto. Galinhola teria ameaçado uma pessoa na orla de Vila Velha com um pedaço de espelho quebrado. 10 dias atrás, o travesti se envolveu em uma confusão com o rapaz e foi preso. Na delegacia, deu um show de extravagância. Agente penitenciário mata a mulher e depois do crime tira a própria vida. E o universitário inconformado com o fim do relacionamento descontou a ira num bicho de estimação. O estudante de direito degolou o cachorro da filha da ex-namorada. E aí, professor? Hoje tem teste para os amigos do TN. Será que você acerta as respostas? Não perca! Ingrid, você sabia que fofoca não é comigo não. Pronto, falei. Fofoca nem comigo também, viu? Tribuna Notícias, primeira edição. Nós voltamos bem rapidinho. O fim de semana foi marcado por mortes trágicas no trânsito. Vítimas jovens em acidentes provocados por alta velocidade, bebida e inconsequência. Em Guarapari, foram 3 mortes em 2 batidas. Na Praia do Morro, a vítima foi uma estudante de 18 anos. Ela estava de carona com o namorado, que resolveu disputar um racha. As imagens foram flagradas pelas câmeras de monitoramento de um edifício e mostram a violência da colisão. Os 2 carros de passeio estão em alta velocidade. Um deles consegue dar um cavalo de pau, mas o outro se choca fortemente contra o poste. A colisão foi exatamente do lado em que estava a universitária Carolina Carriço dos Santos, de 18 anos, que morreu na hora. O veículo era conduzido pelo namorado dela. Felipe Braga Vargas, de 22 anos, ficou gravemente ferido, preso às ferragens e foi socorrido para o Hospital São Lucas, em Vitória. As imagens mostram também os ocupantes do outro veículo observando a gravidade da situação e fugindo logo em seguida. E a tragédia poderia ter sido ainda pior. Bem atrás do poste onde houve a colisão, existem estes estabelecimentos comerciais que concentram uma quantidade razoável de pessoas durante a noite. Por sorte, no momento do acidente, eles já estavam fechados. No velório, familiares e amigos estavam em choque e inconformados com a morte precoce da jovem. Diogo é socorrista e estava de plantão na noite de sábado. Quando foi acionado para o acidente, descobriu que se tratava da amiga de infância. Pessoa ótima dessa, aquela trabalhadeira, ela é honesta, humilde e um amor de pessoa, né? E chegar nessa situação hoje, né? Por causa de um racha. Porque de um racha, né? Moradores da região não quiseram comentar o assunto, mas afirmaram que aos fins de semana a prática do racha é comum por aqui. Além de Carolina, outros 2 jovens morreram num outro acidente grave, também em Guarapari, na Avenida Anchieta, em Meaípe. Por volta de 3 horas da madrugada de domingo, César Augusto Teixeira Alvim, de 23 anos, que conduzia um Audi A1, colidiu de frente com o veículo de Fabrício Marques Dias e Silva, de 32 anos, um Renault. Os 2 morreram na hora. Segundo a Polícia Civil, o velocímetro do Audi estava marcando 160 km por hora no momento da colisão. O estado de saúde de Felipe, que perdeu a namorada no acidente na Praia do Morro, é considerado grave, mas estável. Ele está na UTI. E daqui a pouco vamos mostrar uma outra batida grave em que 3 jovens morreram em Aracruz. O carro superlotado estava com pneus carecas e o motorista não tinha carteira de habilitação. Parecia um cenário de guerra, com vários feridos pedindo socorro. Foi assim na noite deste domingo em Itararé. Um ônibus lotado não teve força para subir a ladeira. Desceu e bateu no muro de uma casa. Pelo menos 15 pessoas ficaram feridas, entre elas várias crianças. O acidente aconteceu no bairro Itararé, um micro-ônibus da linha 031 que ficou totalmente destruído, assim como a frente do carro que subia logo atrás.
As imagens feitas por um vizinho mostram o desespero de passageiros e populares que tentavam ajudar as duas vítimas presas às ferragens na parte de trás do ônibus. O resgate foi efetuado pelo Corpo de Bombeiros, mas muitas vítimas receberam os primeiros socorros da população, que acompanhou tudo até a retirada do veículo. Quando eu cheguei aqui, tinha vítimas aqui, vítimas lá, algumas vítimas dentro da casa de vizinhos aqui que te informaram que só tinha poucas escoriações, as mais graves. Estava dentro do ônibus, que eram as duas, a adolescente e a criança, e umas 3 que estavam aqui com o braço quebrado, outro com perfuração no queixo, essas coisas assim. O acidente aconteceu por volta de 8h30 da noite. Segundo o motorista do ônibus, o veículo perdeu a força no meio do morro, não aguentou e voltou. Aqui embaixo, cerca de 15 pessoas ficaram feridas. Este morador viu quando tudo aconteceu e estava revoltado. Segundo ele, os ônibus da linha 031 costumam subir o bairro da Penha a toda velocidade, quando deveriam reduzir antes da subida. O erro aqui hoje foi que o motorista errou tentando botar a marcha lá no meio do morro. Ele tem que parar aqui, reduzir e engatar primeiro. Não tem essa de ônibus lotado, não tem essa, ninguém faz pressão. Foi erro dele. Apesar dos ferimentos, todas as vítimas foram levadas ainda conscientes para o hospital. A empresa de ônibus disse que o caso será apurado. Só depois pode falar sobre as causas do acidente. Alguns feridos já tiveram alta. A galinhola voltou para a gaiola. Você lembra do caso? Cristóvão Gonzaga Lisboa Júnior, mais conhecido como Galinhola, apareceu aqui no Tribuna Notícias depois de uma confusão com um jovem na praia de Itaparica, em Vila Velha. O jovem alegava que havia sido roubado de madrugada na orla. Ele começou a me seguir, pegou uma chave de fenda e começou a me ameaçar e começou a puxar meus pertences. Enquanto Galinhola garantia que só queria receber por um programa feito. Vou querer meus R$50. Vai me pagar? Pois bem, ontem de manhã, Galinhola voltou para a delegacia e tirou foto assim, sorrindo. A vítima contou que estava sentada no calçadão quando o travesti o ameaçou com um pedaço de espelho quebrado. Depois de pegar o dinheiro, fugiu, mas foi encontrado pela polícia logo à frente. A polícia diz que Galinhola deu tanto escândalo quando foi preso, se jogando no chão e chutando a viatura, que acabou machucando o pé. Ele foi autuado por roubo e desacato e levado para o centro de triagem de Viana. Resta saber o que vai aprontar lá no presídio, né, Jorge? Depois de tudo que a gente viu, também, né? Foram momentos tensos. Uma carreta poderia descer a ladeira sem controle a qualquer momento ou até invadir uma casa. Seu Álvaro e a família estavam no veículo. Tudo começou quando ele tentou, mas não conseguiu subir o morro. Havia acabado de sair do aniversário da filha e contou à polícia que bebeu um pouquinho. Foi preciso a ajuda de uma retroescavadeira para que o veículo fosse retirado do local. E mesmo assim, o trabalho foi grande. Curiosos acompanhavam a ação, que apresentava risco, já que o veículo poderia descer morro abaixo ou invadir a casa em que se escorou. Primeiro tentaram sair por cima, mas não teve jeito. A manobra era complicada, mas só foi possível retirar a carreta de ré. Dona Adelina assistia a televisão quando foi avisada pelo marido. Ele falou que o carro estava entrando de casa, estava encostado na parede. Aí eu fiquei desesperada e saí fora. Peguei os meninos e saí. O motorista que estava com a esposa e o filho dentro da carreta veio trazer a cunhada dele aqui em Jardim Bela Vista. Ele estava acostumado com uma carreta mais potente. Essa aqui atrás é nova, foi adquirida há menos de 3 meses. Mesmo escolhendo um trajeto diferente, com um morro um pouquinho menor, eles não conseguiram terminar de subir. Álvaro da Silva, de 40 anos, não quis gravar entrevista, mas a esposa dele tentou explicar o que aconteceu. A carreta teria perdido a força quando freou para dar passagem a um outro veículo. Na hora dele subir aqui, subiu bem, que você tá vendo a frenagem aqui, entendeu? Só que aí tava vindo o carro de lá. Para ele não colidir com o carro, ele parou. Aí ele esperou o carro passar, mas só que porém, na hora dele subir, a carreta não aguentou. O motorista, que como a esposa disse, comemorava o aniversário da filha, foi convidado a fazer o bafômetro e se recusou, mas acabou confessando à polícia que ingeriu álcool antes de dirigir. Ele relatou que consumiu bebida alcoólica e permaneceu no direito aí de não realizar o exame.
Como é que fica nessa situação? A gente vai tomar todos os procedimentos administrativos e conduzi-la ao DPJ. Um carro com os pneus carecas e em alta velocidade. Dentro, 9 jovens voltavam de uma festa. O que dirigia não tinha sequer carteira de habilitação. O resultado foi um acidente que provocou a morte de 3 pessoas e deixou outras 6 feridas. A batida aconteceu em Aracruz. Isso foi o que restou do Palio onde estavam os 9 jovens. O velocímetro parou em 140 km por hora. O acidente aconteceu na rodovia 257 por volta das 4 horas da manhã deste domingo. Pertences das vítimas ficaram espalhados pelo acostamento. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, os jovens estavam vindo de uma festa e seguiam para Aracruz. Neste ponto da rodovia, o condutor perdeu o controle do veículo e acabou acertando esta árvore. Em seguida, ele rodou na pista e bateu naquela outra. Com certeza, alta velocidade e imprudência totalmente. Jonathan Manuel Silva de Jesus, de 22 anos, Sabrina Pereira das Neves, de 19 e Jonathan Alves de Souza, de 29, que conduzia o carro, morreram na hora. Os outros 6 jovens, sendo 5 mulheres e 1 rapaz, foram levados para o Hospital São Camilo, em Aracruz. Dona Marina é tia de Caroline e avó de Brenda, que estavam no veículo. Por telefone, ela informou o estado de saúde das meninas aos familiares. Só Deus para saber o que vai acontecer. E a Carol está lá, toda entubada lá em Vitória. Só o sangue do cordeiro. Só Jesus na casa, ora por ela aí. Marina confirmou que a sobrinha e a neta vinham de uma festa e que o condutor estava em alta velocidade. Estava vindo de uma festa. Aí quando foram chegando, aí bateu o carro numa árvore. Aí disse que o cara estava vindo devagar e depois aumentou a velocidade do carro, de repente ele aumentou. Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, Jonathan Alves pegou o carro emprestado e não tinha habilitação. O veículo estava com o licenciamento vencido. Os ocupantes do veículo, 9 ocupantes, um excesso de lotação. Também os pneus lisos, 4 pneus. O condutor do veículo não é habilitado. No bolso de Jonathan Manuel, os policiais encontraram 3 papelotes de cocaína. Os 2 feridos, Carila e Caroline, receberam alta. O hospital em Aracruz não informou o estado de saúde dos que foram levados para lá. Emprego em hospital. São mais de 50 vagas para faturista, técnico de enfermagem, assistente de atendimento, auxiliar de manutenção e assistente de qualidade. Mande o seu currículo para currículo@hospitalmeridional.com.br. O grupo jogava bola quando decidiu entrar no mar em Carapebus, na Serra. Uma onda puxou Luiz Carlos e, para tristeza de família e amigos, ele não voltou mais. Olhos voltados para o mar e a esperança de encontrar quem se perdeu. Foram horas de orações e caminhadas pela orla da praia de Carapebus, na Serra, procurando o corpo de Luiz Carlos Pereira, de 39 anos. O pedreiro se afogou ontem à tarde, depois de mergulhar com amigos. O grupo jogava futebol na areia. Depois da partida, todos entraram no mar, quando uma onda teria puxado Luiz Carlos para o fundo. A correnteza estava muito forte, o mar estava batendo muito. Deu um beijo na esposa, falou com a filha e caiu no alto mar. Nisso que ele caiu, a onda começou a arrastar ele para o fundo, aí ele pedindo ajuda. Tinha um rapaz aqui em cima, eu falei assim, joga a bola, jogar a bola para ele. Aí o rapaz jogou a bola, porém a bola foi para o outro lado. Até que eu fui pegar a bola para o outro lado, os outros meninos foram ao encontro dele, ele já tinha afundado já, não levantou mais. Amigos e familiares se reuniram para continuar a procura pelo pedreiro durante a noite. Para eles é difícil acreditar que Luiz tenha se afogado, já que ele sabia nadar. Eu estava minha esposa aqui na praia aqui, e teve um dia que ela estava tomando banho, a onda pegou ela e levou ela lá para dentro, aí foi e salvou ela. Salvou a esposa dele também aqui, a esposa dele também estava tomando banho e entrou na água para salvar, ele sabia nadar. O Corpo de Bombeiros segue com as buscas. Para a família, mais do que a dor da perda, é a revolta por acreditar que a tragédia poderia ter sido evitada. Quantas pessoas já morreu, quantos pais de família a mais vai precisar de morrer
para eles tomar vergonha na cara, a prefeitura tomar vergonha na cara e colocar um salva-vida ou colocar uma placa proibido entrar na água. Pessoal, por enquanto, cuidado deve ser redobrado nas praias da Serra. O município só tem 7 salva-vidas para atuar em todos os locais. A prefeitura disse que ainda está em fase de contratação de outros 92 para proteger banhistas até o final de 2014. Vira e mexe, a língua portuguesa confunde a gente, né? Hoje nós temos um teste. Veja se você acerta qual palavra não existe. E aí, professor? Agora a gente vai falar sobre palavras que não existem na língua portuguesa. Vamos tentar entender aqui? Você já falou assim, tal pessoa é seríssimo, ou seríssima, ou o que tá certo aqui? E aqui, gente, imprimido, existe ou não existe? E adequa, a mesa se adequa bem à sala. Muita gente fala. Professor, diz pra gente aí, o que existe ou não? E aí, professor? Bom, comecemos com seríssimo. Seríssimo está corretíssimo. Com 2 is mesmo. Sim, Nária. O que está incorreto, ou melhor, a palavra que não existe é seríssimo. Sério mais íssimo, eu tenho seríssimo. Ou seja, seríssimo não existe na língua portuguesa. Ok, se for escrever, então lembre, pessoal, tem 2 is mesmo. Isso. Vamos à letra B com a palavra imprimido. A palavra imprimido, ela existe. Eu uso o termo imprimido depois dos verbos ter e haver. Exemplo, nós já tínhamos imprimido os relatórios. E impresso, eu uso depois dos verbos ser e estar. Os relatórios foram impressos por nós. Então, imprimido existe. Existe. Bom, a palavra que não existe das 3 é a palavra adéqua. Não existe adéqua em língua portuguesa. Existe o verbo adequar. Adéqua, no presente e no indicativo, há apenas adequamos e adequados. Exemplo, incorreto. A mesa não se adequa ao escritório. Adequa não existe. Não existe. Como é que eu falaria, então? A mesa não é adequada ao escritório. Você também pode dizer, a mesa não é apropriada ao escritório. Adequa não existe. Obrigada. E aí, professor? E que tal aprender ainda mais sobre a língua portuguesa em casa? Quem ligar primeiro vai ganhar esse kit aqui, ó, que hoje o George está mostrando. Olha, tem camisa, CD com português para concursos, palavras que mudaram e livro do aluno e do professor. O telefone, olha, o telefone mudou, anotem aí, ó, é o 3331-9169. 3331-9169. Daqui a pouquinho o resultado. E se você tem alguma dúvida de português e quer passar para o professor, é só escrever para o e-mail jgrtononi@redetribuna.com.br. Tragédia em Linhares, no norte do estado. O agente penitenciário Jonathan Santana matou a mulher com 6 tiros e depois tirou a própria vida. Leia Aguilar também era agente. A filha do casal de 7 anos viu toda a cena. O crime chocou amigos e vizinhos. O motivo seria ciúmes. O caso está sendo investigado em Linhares. Hoje é segunda-feira, dia 28 de outubro. Vamos ver juntos os destaques do Jornal A Tribuna. Bandidos combinam assaltos, tráfico e mortes pela internet. Flamengo conquista ponto valioso. Babá é executada a tiros dentro de casa por recusar pedido de namoro. Gabaritos do segundo dia da prova do Enem. 8 mortos em 4 acidentes no estado. E você vai ler ainda nesta segunda em A Tribuna. No AT2, 6 dias com filmes de graça e famosos. 3.368 vagas de emprego hoje. E ainda Fluminense e Vasco ladeira abaixo. Criminosos são presos com arma usada pela Polícia Civil e uma pistola calibre 45 superpotente. Mesmo dentro do camburão, eles não se intimidaram, chegaram a fazer ameaças.
Armas, munição, drogas, balança de precisão e colete à prova de balas. Todo esse material foi apreendido no Morro Boa Vista, no bairro São Torquato, na madrugada desta segunda-feira. A operação teve início após um tiroteio no morro ontem à tarde. Houve lá em cima um tiroteio dos meliantes, um contra o outro. E foi informado que desse morro saiu um veículo Paraty branco que teria indivíduos armados nesse Paraty. E esse carro nós abordamos ele no bairro Alecrim, próximo a Santa Rita, foi abordado. Entre as armas apreendidas, uma pistola .40 da Polícia Civil do Espírito Santo, um silenciador para submetralhadora 9mm e uma pistola calibre 45. A Colt é uma arma importada, calibre 45. O poder de impacto dela é muito forte. A questão do carregador alongado é que eles vão ter muito mais munições, mais poder de fogo, para cima tanto dos rivais quanto da polícia. A polícia hoje estaria preparada para uma arma como essa? Não estaria. Marcelo de Souza Alves, de 27 anos, estava no táxi. Com ele, a polícia encontrou uma pistola 765. O motorista do veículo, Wallace Rodolfo Laurindo, de 24 anos, também foi detido. Pedro Henrique Pimentel do Carmo, de 18 anos, Iago Goulart, também de 18, e Eduardo Neitz, de 43, foram presos. 2 menores de 15 e 14 anos foram apreendidos. Marcelo, conhecido por Parreco, é apontado como sendo gerente do tráfico de drogas na região. Diante da nossa câmera e sem parecer se preocuparem com a prisão, os suspeitos fazem graça e ameaçam. Agora tu caiu, como é que vai ser? É longa, mas não é perpétua, não. Um dia nós mete o pé na rua de novo. Quero falar para aqueles vermezinhos lá que nós estamos aqui, mas amanhã nós estamos aí, os seus vermes. Amanhã nós vamos pegar vocês, seus otários. Só isso só. Muita bala na cara daqueles caras, aqueles pilantra. E a justiça vai soltar? Domingo de provas do Enem. Em todo o estado foram quase 150 mil inscrições. No segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, os candidatos fizeram as provas de linguagem, matemática e a temida redação. Perto de 1 da tarde, muita correria e gente disposta a não perder a hora. Foi por pouco, hein? Pouco. Muito atrasado. Para não ter problema, esta mãe fez questão de trazer o filho 2 horas antes do exame. Eu acho que os pais têm que ser zelosos com os filhos, embora eles já sejam quase que adultos, mas a gente sempre tem que estar presente em todos os momentos. E esse é um momento importantíssimo da vida dos nossos filhos, a definição para o futuro. Em todo o estado, foram 146 mil candidatos inscritos. Não foram registrados grandes problemas. Os gabaritos das provas objetivas serão divulgados até o dia 30 de outubro. A data do resultado individual ainda não foi divulgada. Era um namoro de 1 mês. E quando a técnica de segurança do trabalho decidiu terminar, o estudante de direito surtou. Agrediu a mulher, quebrou objetos e ainda degolou o cachorro que ele mesmo tinha dado para a filha da namorada. A vítima chora ao contar os momentos terríveis que viveu ao lado de Leonardo Freire de Assis, de 25 anos. A técnica em segurança do trabalho, de 31 anos, estava namorando com um estudante de direito há apenas 1 mês. Esse final de semana, descobriu coisas sobre o namorado. O casal discutiu e terminou a relação. Leonardo se exaltou e acabou agredindo a mulher. Eu comecei a pegar minhas coisas e a partir desse momento ele me agrediu. Me ameaçou com faca, tentou me esganar e quebrou meu óculos, quebrou meu celular e quebrou minha câmera digital e me expulsando de lá. Eu falei que ia embora sozinha, mas ele me forçou, me fez ir no carro dele até a minha residência, porque ele iria pegar um cachorro que ele tinha dado para minha filha na noite anterior. Leonardo foi até a casa da vítima dizendo que queria pegar o cachorro que ele tinha dado de presente para a filha dela de volta. A mulher disse que ele podia pegar, já que a mãe estava reclamando das sujeiras do cachorro. Isso deixou Leonardo ainda mais nervoso. Revoltado, ele foi até a cozinha, pegou uma faca e matou o animal. A filha da técnica de segurança ouviu o cachorro de 5 meses gritar enquanto era degolado. A criança de 9 anos está traumatizada. Não consegue falar.
Ela ficou horrorizada também. A gente pedia, ela principalmente pedia para que não matasse o cachorro, e ele não deu ouvidos. Leonardo fugiu da casa da ex após ver que ela estava ligando para a polícia, mas foi preso em Jardim Camburi, onde mora. Com ele, os policiais encontraram a faca utilizada para matar o cão, ainda com os pelos do animal. Além disso, dinheiro e uma pequena quantidade de maconha. A CNH do estudante estava cassada por exceder o limite de multas. De acordo com a polícia, ele tem passagens por porte ilegal de arma, porte de drogas e uma medida protetiva solicitada pela ex-mulher. A ex-mulher tem uma medida protetiva por ser um camarada muito agressivo, né? E essa atual namorada dele também vai pedir uma medida protetiva, porque e outras passagens que ele tem. Ele é um camarada muito violento, segundo essas pessoas que teve esse contato com ele. Leonardo já foi levado para o complexo penitenciário de Viana. No trabalho, na família, na roda de amigos, sempre rola uma fofoquinha, né, Ingrid? Eu não sou de fofoca, não. Na era das redes sociais, então, a fofoca pode se alastrar rapidamente. E você, já se pegou fazendo fofoca? Pronto, falei. Me conta aí, já fizeram fofoca sobre a sua vida? Como é que foi? Ou você gosta de fazer uma fofoquinha de vez em quando? Vamos perguntar pro pessoal? Então não vai contar nada, hein? Não. Minha boca é o túmulo. Por isso que às vezes cheira tão mal. E aí, querida, já fizeram fofoca sobre a sua vida? Ah, provavelmente sim. Falaram sim, muitas vezes falaram. Já, várias vezes. Tipo o que falaram? Namorado, que eu não tava namorando e inventaram. Não gosto de fofoca, não gosto nem de falar. E era mentira? Com certeza. Você sabe que eu só abro a boca quando eu tenho certeza. Que tipo de fofoca? Quem vai me dar um exemplo? A gente fez algo que a gente não fez, que ficou com alguém, que namorou. Deixa eu ver, foi em relação ao namoro. Falaram fofoca, falaram que eu tava meio que traindo a pessoa e não era verdade. Por que você não adota um gato? Assim você vai ter 7 vidas pra cuidar e vai esquecer de cuidar da minha. Tava com inveja. A inveja que mata, né? Sempre rola, fala que eu tô falando mal da minha amiga, mas eu não estou, entendeu? Quer causar intriga, essas coisas. Acontece muito na nossa cidade de falar que a gente pegou o namorado da outra, acontece muito isso lá. Viu fofoca no Facebook, então? Já, e a nossa cidade é muito pequena, então assim, então uma proporção enorme lá de fofoca, aí vai pro Facebook, aí aumenta mais ainda. Eu acho que pelo menos o Facebook é o principal, que é uma coisa que mais repassa a conversa. Quem gosta de fazer uma fofoquinha? Todas as meninas fofocam, não tem uma. Não tem nem. É pior que mulher fofocando. Tipo assim, tem coisa que é normal, de escola, essas coisas assim, mas nada de muito grave, não. A língua felina do fofoqueiro, ela tá sempre afiada pra morder alguém. A gente vai falando, mas é coisa de menina, né, eu acho. O pior é aqueles homens, porque a fama é das mulheres serem fofoqueiras, mas tem uns caras que sempre tá lá falando. Eu acho que eu já. Vou falar, eu sou humano já fui. Eu sei que tem muito homem fofoqueiro. Só que, infelizmente, as mulheres gostam de uma fofoca. Passa uma pessoa feia assim, a gente já fala do jeito que ela tá vestida. Tá ficando com geral, como que é? Eu vou me apelidando. Tá pegando todo mundo, essa daí, ó. Participe da grande promoção. Cuide da sua vida. Pronto, falei. E você, hein? Faz uma fofoquinha de vez em quando? Me conta. Pronto, falei. Pronto, falei. Esse assunto é complicado, hein? É complicado, né? Fofoca maldosa não tá com nada, mas né, pessoal? Fofoqueiro não é só aquele que fala, não. Aquele que para ouvir também, né? Que aí a pessoa fica tirando dele da reta, mas adora ficar ouvindo uma fofoca. Então isso também é fofoqueiro, né? É verdade. Eu confesso que eu até gosto de ouvir, assim, algumas coisinhas, assim, mas não pra fofocar. É porque eu sou curiosa mesmo. Em instantes, o TN traz vagas de emprego para trabalhar em farmácia. E ainda, homem é executado com 10 tiros em Vitória. Agora 12h28. Homem é executado com 10 tiros no Morro do Quadro, em Vitória.
O crime aconteceu no fim da tarde deste domingo na rua Pedro Rezende da Silva, no Morro do Quadro, em Vitória. A vítima, Alexandro de Jesus Gonçalves, de 29 anos, foi assassinado com mais de 10 tiros. Apesar da presença de muitos curiosos, ninguém comentou com a polícia sobre o caso. Segundo policiais militares que atenderam a ocorrência, Alexandro tinha diversas passagens pela justiça, a maioria delas por furto. Bom, gente, olha, quem vai ficar super fera em português é a Mônica da Silva Lima, de Vila Garrido, em Vila Velha. Olha, parabéns, pode vir aqui buscar seu kit do professor, tá bom? Emprego em farmácia são chances para caixa e vendedora de perfumaria. Mande seu currículo para currículo@farmaciasantalucia.com.br. Tchau, pessoal, até amanhã. Tchau.